Eu ouvi o primeiro disco de vocês. Não sei se ainda chamam de disco, né? Mas enfim, eu ouvi o 66. E agora eu fui ouvir o Atrás Além. Completamente diferente. Fui tentar encaixar em algum rótulo, não consegui achar. Então, vocês são uma banda o quê? Uma banda de música, Aham. talvez. Me enrolando, olha lá, me enrolando. Não, acho que é uma banda que, se você ouvir o primeiro disco, você vê que tem uma coisa que tem a ver com rock and roll. Sim. E que tem a ver com música brasileira também, e canção brasileira, sabe? Coisas da MPB, a gente ouviu muito coisas, tipo, desde Beatles até Mutantes, Caetano, coisas assim, que acho que foram meio um início ali. Então. Só que acho que o Terno foi desenvolvendo uma linguagem própria, sempre foi o nosso barato a gente procurar um som da banda, um jeito de falar da banda, um jeito de aparecer da banda, como que é o estilo e tudo mais, e os discos são 4, né? O jeito de aparecer da banda, quem determinou esse jeito, assim, esquisitão, não tô nem aí? A vida, né? A vida. A vida foi determinada. A gente não bolou, assim, a gente cresceu numa época, né, os anos 90, que o que a gente consumia de música vinha da TV e do rádio, e as coisas eram bastante padronizadas, né? Porque uma banda vai no que tá fazendo sucesso e tudo mais. E a gente cresceu ouvindo muito pela internet, então já é uma geração meio paralela, e que faz sentido não ser como o cara que tá fazendo sucesso, você pensar qual que é o seu jeito e como que você envelopa ele e cria uma coisa interessante do seu próprio jeito. E a gente nunca foi do mesmo jeito também. No primeiro disco era de uma forma, no segundo era outra. A gente vai se transformando e vai mudando. Se a gente quer fazer o contrário do que a gente fez antes, a gente faz. Eu gosto dessa calça meio curta, desses tons claros, dessa meia com... Eu gosto desse jeitão. Então, isso é o disco novo. Cada disco a gente inventa uma estética pro disco, assim. Esse disco é um disco branco, um disco que ele tem uma onda assim meio minimalista e tal. Você visse o outro, era tudo colorido, doideira. Eu vi no de laranja, né? Vocês todos de laranja. Varia, é uma coisa que a gente pensa, que nem a gente pensa a estética da música, qual que vai ser o timbre do baixo, da bateria, como vão ser as fotos, como que são os clipes. É uma coisa que a gente pira muito, assim. E vocês sempre entram em acordo sobre como vai ser? Evidentemente não. Bom. Não, a discórdia faz parte do acordo, né? Sim. É um pouco Eu acho disso. que de alguma forma a gente tem um gosto minimamente em comum que juntou a gente. E aí são vetores conciliáveis, assim. A gente fica jogando coisas... Acho que a gente tem muito a ver e a gente está construindo uma coisa que não é de um só também. Como a gente está fazendo construindo tudo junto, as ideias vão surgindo, umas emplacam com os três, outras não, e a gente vai... Acho que é a soma disso tudo que vai gerando o resultado. Eu falei pro Guilherme que eu estava ouvindo a música de vocês, acho que é desse último trabalho, e eu falei assim, mas desculpa, o Caetano estava cantando? Quem era? Não era o Caetano, é o Devendra Banhart. Devendra Cantando em Banhart, espanhol, mas olha, tem uma pegadinha de Caetano na voz dele. Sim, o Devendra, ele é um cantor incrível, né, de Los Angeles, e que é super assim com o Caetano, né? Já gravaram juntos, tudo mais, e é um cara super bacana do indie internacional, assim. Gravou ele e o Shintaro Sakamoto, que é um cara do indie do Japão. Gravaram os dois juntos nessa música. Os dois se gostam, a gente foi tocar na Alemanha, estavam os dois no mesmo festival com o Terno. E essa música juntou, assim. Esse intercâmbio deve ser muito gostoso, né? Muito bacana. Com quem que vocês já tocaram, trabalharam, participaram, tiveram trocas? Ixi, nesses quase 10 anos de banda agora, muita coisa, né? Recentemente o Lulu Santos foi Lulu Santos, estamos no disco novo dele, em uma das músicas tocando. Rolou esse convite, foi super bacana. Tom Zé, também gravamos junto com o Tom Zé. Adoro o Tom Zé. Já tocamos junto ao vivo com o Nando Reis e o Arnaldo Antunes. Com Jardes. Jardes Macalé. Um monte de gente que a gente ouvia os discos, moleque, que depois a gente foi conhecendo ao longo dessas... O Jardes Macalé é super divertido, não é? Ele é demais, é um barato. Vocês três são de São Paulo. Nós três somos de São Paulo, sim. Mas agora estão conquistando o Brasil. É parte da profissão a gente viajar bastante, assim. E é muito legal que o Brasil seja um país tão grande, assim, que a gente consiga... A turnê de um disco seja uma coisa longa, né? Porque o disco se desenvolve, acho que, na estrada. E a gente lançou Atrás Além em abril, na internet. Tipo... O disco, o LP, o CD, tudo isso. E os shows começaram em maio. A gente fez o Auditório do Ibirapuera aqui, fez 3 noites, depois foi para o Circo Voador no Rio, foi fazendo um monte de coisa, fizemos em Portugal agora também. E aí é isso, vai indo, cada fim de semana vai para alguma capital, a gente tenta fazer pelo menos as capitais e... Vocês estão preferindo lançar de uma vez só o disco, todas as canções, em vez de lançar uma por uma? Como alguns artistas hoje fazem. Por que essa estratégia? Acho que o tipo de música que a gente faz
tem muito a ver com disco. A gente é ouvinte de disco, sabe? A gente gosta de ouvir um disco do Clube da Esquina e ele tem uma unidade entre eles, sabe? É uma história a mais. A gente gosta que as canções funcionem separadamente, mas a pessoa que poder juntas ter elas contem uma história A gente também. acaba fazendo um meio termo, que assim, antes do disco sair, a gente lançou 3 músicas do disco, a gente lançou em singles. Primeiro lançou um clipe de uma, o clipe de outra, e depois chega o disco inteiro. Mas é legal que a pessoa possa ouvir na ordem, porque as músicas, especialmente nesse disco, se relacionam. É um disco todo que fala um pouco sobre esse momento que a gente está passando na nossa vida e que uma turma que foi crescendo junto com o Terno, um público, também se identifica que é meio de uma chegada na vida adulta, as questões que é um a gente disco está de crise passando. existencial. É um disco de crise existencial, de retorno de Saturno, dessas coisas. De onde vem o nome da banda, o Terno? Tem nada a ver com a vestimenta? Tem a ver. É um nome que tem mais de 10 anos, né? Eu e o Gui, a gente criou a banda na escola. Exato. Esse nome é mais Que antigo escola? do que a própria banda, né? A gente estudou aqui em São Paulo, numa escola que chama Santa Cruz, Colégio Santa Cruz. Ok. E lá, quando a gente formou a banda, tinha muito a ver, a gente gostava muito dessas bandas que tinham bandas de terninho, assim, as bandas dos anos 60, Beatles, Kinks, Yardbirds, coisas assim. E tinha o lance de ser uma brincadeira com isso, essa coisa estética da vestimenta, com o trio, que o terno quer dizer também trio, né? Doido isso, né? Porque era só nós dois, mas já era um trio. Já era um trio, porque a gente precisava de um baterista. A gente ficava procurando, às vezes vinha, às vezes não, até se estabilizar. Mas depois a banda foi terno, demonstrando outros sentidos, assim, também. No terceiro disco, que é um disco mais emocional, assim, um disco mais terno, no sentido de ternura. Esse outro significado fez muito sentido, sabe? E no Atrás Além agora, na capa do disco, a gente separa o terno em três sílabas, né? O, ter e no. E sendo um disco existencial faz muito sentido também, porque o sendo o indivíduo, o sujeito, o ter é o que você tem, que você carrega, essa bagagem, e o no, o contexto de um disco que fala muito de onde que eu tô, para onde que eu quero ir, que eu fui, quero continuar sendo isso ou não. Então, parece que os significados a gente vai pegando um monte de coisa, eles vão se transformando junto com a gente enquanto a gente foi crescendo nesses últimos anos. Muito bom. Bacana. Eu gosto das explicações dos poetas. É verdade, ficou bonito.